Fala galera, espero aqui, e eu sou o Derek, e hoje eu tô meio sem palavras, sincero, tô meio engasgado aqui, tô nervoso, tô ansioso, tá demais. O que foi esse capítulo, Oda? O que você fez com a gente? Por que você é assim? Como um homem consegue transformar alguns desenhos numa obra tão perfeita, incrível e a incorporação do hype? Então é nesse review hoje que eu vou tentar fazer o meu melhor, eu, um Hellis mortal, analisar a obra de um deus. Descrição, mas se inscreve, por favor, dá like, slap like nesse vídeo. E vamos começar. Caralho, vou fazer o review desse capítulo. Primeiro a gente tem que falar rapidinho desse color spread, muito bonito, bem desenhado, colorido. Sei lá, se daqui a 300 capítulos vão ter várias informações sobre como o Luffy vai derrotar o Shanks nesse color spread, do jeito que o Oda é o rei do foreshadow, né? Mas, por enquanto só posso falar que ele é muito bonito. E a gente abre no QG da Marinha, né? A gente vê ali o M do McDonald's, de Marinha McDonald's. E o importante de notar nesse capítulo é que esse capítulo é um capítulo puramente expositivo. É engraçado pensar no hype, tudo, o que significa pra história, mas no presente não aconteceu nada de verdade, assim. É um capítulo expositivo em relação ao passado. É como se fosse um grande flashback através da visão do Sengoku dos fatos que aconteceram com os Piratas Rocks. Mas o que é impressionante é que um capítulo que é expositivo, na maioria das obras de ficção, a exposição não é uma coisa tão emocionante assim. Em One Piece, a gente vive por essa exposição, porque é um world building tão grande, é um mundo, uma criação tão gigantesca, que quando você tem a chance de olhar para essa janela e entender melhor tudo que está acontecendo, você fica maravilhado. Porque não só você está sendo exposto a fatos novos em relação ao passado, mas você entende muito melhor o presente, o que aconteceu e por que aconteceu com essa exposição. Então, como se fosse o Oda te dando algumas peças de um quebra-cabeça gigantesco e você fique mega feliz porque elas encaixam perfeitamente em certos lugares. E é isso que é incrível nesse capítulo. Então, assim, fora essa introduçãozinha boba que eu quis dar agora para o que representa para mim esse capítulo, de uma maneira geral, do ponto de vista narrativo, vamos agora ver o que aconteceu de verdade. Mas lembra que eu falei que eu ia fazer um review da Conte Cola que veio no Red Cubo? Então, aqui estou eu, pronto para fazer o meu review. É bom. Então, como tem muita coisa pra falar, vou tentar narrar cronologicamente esse capítulo pra não me perder e não deixar nada escapar. A gente começa com o Akainu conversando com o Fujitora, né? Ele chama de Isho, porque ele é, né, ali super íntimo do Fujitora, eles se amam. E aí eles estão discutindo sobre o fato que os Chichibukais não vão ser mais uma arma pro governo, né? Eles não fazem mais parte do governo mundial, da marinha, enfim. E o Akainu revela que ele é contra abolir o sistema de Chichibukais. Eu achei isso uma posição interessante, porque a gente sempre vê o Akainu como um cara completamente rígido e dispendioso, e um cara que odeia pirata e tem que destruir o mal a todo custo e tal, mas ele é, aparentemente, a favor de usar piratas de uma maneira positiva. Eu acho que esse é um pouco o tema desse capítulo, no sentido de que você está abolindo os Chichibukais, mas aí você tem essa informação que a única maneira da marinha conseguir parar os Piratas Rocks no passado, que era essa tripulação absurdamente poderosa e maligna, bom, no mínimo para o governo mundial, né? A gente sabe que a história não é tão simples assim, foi com a ajuda do rei dos piratas, Gold Roger. Isso é muito incrível nesse capítulo, né? Talvez fosse esse o motivo daquela palestrinha que o Sengoku deu, né? Será que ele estava querendo mostrar para os novos marinheiros que dá para trabalhar com piratas também? Que é importante, porque talvez ele fosse contra também essa parada de abolir. E a gente vê o Fujitora como um cara justo, um cara legal, meio à margem dessa galera mais antiga da marinha, porque ele que começou a movimentação e como almirante, claro, ele tem muito poder político, influência, enfim. E uma coisa legal dessas falas deles é que o Fujitora fala, você só tem essa opinião porque você nunca sofreu pessoalmente na mão deles. Agora, a gente pode ter duas interpretações diferentes dessa frase. Interpretação número 1. O Fujitora está sendo empático com as pessoas, né? Tanto do reino do Rei Riku, de Dressrosa, quanto de Alabasta, do Cobra, entre outras diversas pessoas que sofreram na mão dos Chichibukais e da tirania deles, e por isso ele falou isso. E a interpretação número 2, que pra mim é mais interessante, mas não acho que seja correta, Fujitora sofreu pessoalmente, algum momento da vida dele, na mão de um Chichibukai, e por isso ele tem um pouco desse ódio, né? A gente pode usar essas duas,
Mas fica aí a dualidade desse diálogo. E aí o Oda de novo lembra a gente, né? No início do Reverie, o Fujitora comentou que a SSG, que é a Unidade Especial de Ciência da Marinha, liderada pelo Vegapunk, muito provavelmente, né, tipo 99% de chance, acho que não foi explicitamente dito ainda, tem a solução para substituir os Chichibukais. Então talvez algum novo poderio tecnológico incrível vá equivaler aos poderes combinados de Mihawk, Boa Hancock, Bug, o lendário, Edward Weevil e, enfim, quem mais eles quisessem recrutar posteriormente. E aí depois eles discutem essa possibilidade do retorno dos Rocks, porque a Big Mom e o Kaido se reuniram. A gente já sabia que eles eram parte da mesma tripulação anteriormente, já teve aquele diálogo com o Garp, mas agora a gente tem uma nova perspectiva, né? E aí é nesse momento que a gente vai para a Fortaleza da Marinha, onde o Sengoku tá dando a palestrinha dele, a aulinha, pra galera da Marinha. Conhecendo o Oda, daquela galera ali que pra gente é um monte de random, né? Vários já devem ter aparecido anteriormente em certos momentos da obra, seja na Guerra dos Melhores, em outros momentos que apareceu a Marinha, enfim. Eu lembro de cabeça só do cara que dá a exposição no final das recompensas. Então vamos lá, olha que interessante. O Sengoku começa a falar que esses piratas infames da época se reuniram na Ilha Colmeia, Ilha Ratinosso, que é a ilha que o Barba Negra tá hoje em dia. O Barba Negra é um grande cosplayer, eu vou mostrar daqui a pouco. E eles queriam um esquema ali para ficarem ricos e famosos e mais infames ainda em pouco tempo. Essa união era complicada porque eles eram piratas tão terríveis que eles se matavam dentro da própria tripulação, entendeu? Então, quando falaram isso, o que eu lembrei na hora? Do código do Barba Branca, que você não pode matar ninguém na sua própria tripulação. O Barba Branca devia, na época, odiar isso, por mais que ele fosse mega forte e talvez um pirata mega destemido e até temido, ele não devia gostar desse tipo de violência. Talvez algum amigo dele, alguém que ele gostasse da tripulação, tenha sido assassinado pelo Kaido, pela Big Mom, quem sabe, ou até pelo próprio Capitão Rocks. Então ele criou esse código na tripulação dele. Pra mim é claramente um reflexo do passado dele, de você não poder matar um outro tripulante, isso é imperdoável. E aí a Big Mom e o Kaido continuam com as tendências violentas dele. A Big Mom não só mata os tripulantes dela, ela mata os próprios filhos. Toda aquela questão de tirar os anos de vida e tal. O Kaido também já se mostrou violento com os tripulantes, quando ele dá uma marretada ali na galera quando ele tá bêbado, chorando, deprimido. Enfim, então a gente pode continuar traçando a personalidade deles no presente, a partir de um passado muito violento que eles viveram sob essa bandeira dos Piratas Rocks. E aí a gente ganha essa lista dos membros notáveis dos Piratas Rocks. Não só o Capitão Rocks e Kaido, Big Mom e Barba Branca, como também Shiki, o Leão Dourado, o mesmo do Strong Road, como também Silver Axe, né, que é machado prateado, Wang Zi, que é um nome chinês, aparentemente é um pirata do século XVI que existiu aqui no nosso mundo, na vida real. Sei lá como é que o Oda vai representar ele, ou se vai representar ele, mas ele também foi mencionado por nome. E aí esses são os confirmados. E aí eu vi várias especulações online. A Shaki parece realmente ser uma que muito realmente fez parte dessa tripulação. Se não a do Roger, né? Porque a Shaki fala, o Garp me caçava 40 anos atrás. E é justamente a época onde tem o grande confronto ali, mais ou menos. Vi também, provavelmente, o Stroisen. O Stroisen, que tá com a Big Mom desde o início, né? A gente viu lá no flashback o Stroisen com a Big Mom, então talvez ele fosse um chefe. E eu vi gente falando que talvez o Zef, Perna Vermelha, também fosse um chefe, porque é mencionado que ele já visitou o Novo Mundo, mas a gente não entra muito bem nisso, se ele poderia ou não ser um desses piratas, dos Piratas Rocks. Mas imagina essa tripulação. Parece o All-Star do Oeste da NBA. Parece, entendeu? A The Best da FIFA que selecionou agora. Só os tops do top, os mais perigosos, os mais poderosos, os mais terríveis. E aí, como eles foram derrotados? A gente fica nessa, né? Como eles foram derrotados? Fora os motivos do Sengoku achar que o Capitão Rocks conseguia liderar aquela galera, que era o fato que eles lidavam muito mal com todo mundo, né? Eles eram infames, realmente. E também ele ser muito poderoso, né? O primeiro grande, formidável rival do Roger. A gente chega, acho que no clímax desse capítulo, que é justamente a derrota dos Piratas Rocks contra o Garp, o inexorável Garp ali. O cara que conseguiu destruir o mal. E a gente tem essa imagem do Garp jovem, bombado, todo rasgado, todo sangrando. Cara, que porra foda. Só a gente imaginar
Cara, imagina essa porradaria, imagina como é que foi insano, imagina as tripulações, os poderes, as Akumas no Mi, as habilidades, o Haki, cara, deve ter sido nível Guerra dos Melhores, assim, e se bobear mais até, porque tem tantos big players ali no meio. E aí, enfim, esse encontro em God Valley, que é uma ilha, aparentemente tem uma relevância essa ilha, né? A gente pode até especular o que tinha lá, a gente vai chegar um pouco mais lá, mais pra frente. E aí, como é que o Garp conseguiu derrotar? O Sengoku fala que o Garp fala muito pouco sobre essa parada, que foi o que realmente levou ele à fama suprema dentro da Marinha. O cara que derrotou os Piratas Rocks virou uma lenda viva, o Garp, né? Até hoje ele é uma lenda viva, né? E aí, a partir daí, muitas histórias começaram a surgir pelos grandes feitos heróicos do Garp. O nome do Garp, a alcunha dele, é Garp, o Herói. Só pra aí você pode ver, né? Então, ele não fala porque ele estava defendendo os Tenryubitos e os escravos, e ele estava trabalhando junto com o Roger. Agora, isso sempre foi, né, uma questão. Como é que o Roger vira pro Garp, que é um inimigo, um cara que ele, reportadamente, né, a gente tem isso confirmado no mangá já, lutou diversas vezes no passado, e entrega o filho dele, o Ace, pra ele cuidar, antes de sua morte. E agora a gente vê ali que não foi a primeira vez que eles trabalharam juntos. Talvez o Garp realmente gostasse do Roger e tentasse capturar ele pelo dever de ser um marinheiro importante, um cara que tá ali pro trabalho dele, né? Como ele mostrou ali na Guerra dos Melhores, mesmo ali balançando com isso o tempo todo, ele tentou se manter íntegro ali, apesar de que ele tomou um socão do Luffy porque ele não conseguiu lutar direito contra o próprio neto. Mas o fato é, eles já trabalharam juntos, talvez houvesse uma admiração mútua e por isso o Roger só confiava nele pra criar o filho dele, porque sabe que o Garp era um cara correto, que talvez fosse botar o filho dele num caminho que ele achasse melhor do que o da pirataria, quem sabe até. E isso eu achei muito interessante. Então, essa união entre Roger e Garp para derrotar os Rocks, para defender os Tenryubitos, numa ilha que era mega importante para o governo mundial, tem todos os elementos do mistério de One Piece, que é o século perdido, o reino dos D. É revelado, né, que o capitão dos Piratas Rocks, na verdade, se chamava Rocks D. Zebek. Eu vou falar que é Zé e não Xé, tá? Ou Xé. Whatever. Zebek, com X. E aí a gente tem aquela situação que tem o D, que é o inimigo natural de Deus, indo pra cima dos dragões celestiais, né? Que são os deuses ali na terra de One Piece, com as pessoas intocadas, não respiram o mesmo ar e tal e coisa. E os escravos dele também. Agora, a gente pode se contar o quê? O Garp não estava defendendo os Tenryubitos especificamente, estava defendendo os escravos dos Tenryubitos. Porque o Sengoku deixa bem claro que pelo código moral do Garp, ele não aceita defender os Tenryubitos da maneira que o almirante deve. Por isso ele nunca se tornou almirante. E só pela popularidade dele, por ser o herói e tudo mais, ele conseguiu evitar ter esse posto. Porque eu duvido que os Tenryubitos não quisessem que o Garp se tornasse um almirante e fosse ali o segurança particular até certa proporção dele. Simplesmente um cara mais fora da marinha. E aí uma frase muito interessante do Sengoku que ele fala: a ilha de God Valley desapareceu do mapa. Uma ilha que era muito importante para o governo mundial, que tinha ali uma história e ela sumiu do mapa. Você quer fazer mais alguma pergunta? Ou seja, claramente, ele cita diversas vezes nesse capítulo as intenções do governo mundial de apagar a história. A gente sabe isso desde Ohara, desde antes de Ohara até, mas Ohara ficou bem óbvio com o Buster Call. Então é possível que tivesse um Buster Call em God Valley e ali tivesse uma coisa muito importante. Talvez um poneglyph, né, que agora está no fundo do mar, em um lugar desconhecido, de uma arma lendária, Uranus, quem sabe. Ou talvez alguma coisa que revelasse, um poneglyph que revelasse algum fato muito importante sobre o século perdido. Enfim, o importante é que esse pirata mega treteiro, né, que é o Rocks D. Zebek, que aparentemente sabia muitas coisas sobre o governo mundial, sobre o século perdido, por isso ele foi muito apagado da história, né? Como é que a gente chega até agora e a gente só ouve há poucos capítulos atrás sobre a existência desse pirata tão lendário assim? A própria Marinha não gosta de falar sobre ele, e o Sengoku fala, os marinheiros mais velhos têm as memórias somente latentes dele, porque é uma questão, um tabu do governo mundial. E o Sengoku, de novo, menciona, ele mexeu com muitos tabus para o governo mundial, então é um cara que realmente era mais do que só uma pedra no encalço. Ele talvez soubesse muita coisa importante. Agora, só pra deixar claro no timeline, foi há 38 anos atrás a luta de God Valley. Tinha lá a tripulação do Roger no auge, né? A gente sabe que o Roger morreu há 25 anos atrás. Então, provavelmente, achou o One Piece
pouco antes, né? 26 anos atrás, talvez, eu não sei se a gente tem a timeline certinha disso. Vou até botar um link na descrição com a timeline de One Piece lá, feito pelo Arthur do Library of Ohara, muito boa. Chequem lá para ter todas as informações detalhadas sobre a cronologia de One Piece. Brevemente, provavelmente vai adicionar esse evento também. Esqueci de mencionar, né? O Capitão John também estava na tripulação dos Rocks, o lendário Capitão John, que tem um tesouro, né? E que virou um zumbi pro Moria e tudo mais. Enfim, um cara fortíssimo, um cara lendário, que é mencionado ali com a tripulação do Bug. O Bug tá agora com o bracelete dele, que tem o tesouro dele. E aparentemente essa ganância, tudo dele, foi o que fez os tripulantes causarem um motim e esfaquearem ele até a morte, né? Muito curioso como essa tripulação só tinha gente escrota. A gente tem aí todas essas informações sobre como é que foi a derrocada dos Piratas Rocks. E aí na parte final do capítulo, assim, gente, eu amo recompensa. É fanservice. É um puta fanservice. É um excelente fanservice. Não tô falando, fanservice não é necessariamente ruim, tá? Só pra deixar bem claro. E não necessariamente putaria também, que nem muitos aí pensam por causa dos hates da vida. Fanservice pra mim é uma parada que os fãs amam muito e que às vezes o autor, joga ali. É legal nessa exposição mostrar como a Marinha tá preocupada de verdade. Porque ela dá a perspectiva de cada um dos Yonkous. O cara relata quem são os big players do mundo de One Piece. Então a gente recebe lá, Barba Negra, um cara que há mais ou menos um ano vem lentamente, gradualmente tomando o posto Barba Branca, tá? O homem mais forte do mundo, o pirata que talvez fosse o Yonkou mais forte ali, era o consenso na comunidade ali da pirataria, da resenha na marinha. Enfim. A gente também recebe aqui as alcunhas, né? Por exemplo, Barba Negra é o Almirante Barba Negra. Pela bagatela de 2 bilhões, 247 milhões e 600 mil berries, você pode entregar o Barba Negra e vai ficar, tudo certo. Eu sempre questiono isso. E se pegarem todos os Yonkous e entregar junto? O governo mundial vai ter dinheiro pra pagar essa? Não vai ter porra nenhuma, duvido que tenha dinheiro. O próximo que a gente recebe é uma perspectiva, um panorama, e é muito importante isso, que é o Shanks, o mais jovem dos Yonkous. E o Yonkou, o Shanks é Yonkou há 6 anos. Ou seja, aquela história lá e tal, sempre falam isso, né? Que o Luffy era novinho, quando ele se corta e tal, e que o Shanks perde o braço, ele não era Yonkou ainda. E a tripulação dele tem cara de que era bem diminuta, ainda não chegou na magnitude. Mas é revelado que todos os piratas ali do núcleo do Shanks, eles mencionam por nome Ben Beckman, Yasop e Lucky Roo, são mundialmente famosos e provavelmente é a tripulação mais bem equilibrada e mais poderosa até, talvez. Eu senti que teve esse termo ali, que ela é praticamente impenetrável. Então o Shanks é Yonkou há 6 anos, né? Ele não perdeu o braço como Yonkou. E é um cara absurdamente forte, absurdamente foda, com a tripulação individualmente muito poderosa. E ele tem 48 milhões e 900 mil berries de recompensa. É uma recompensa gigantesca, ele é quase o dobro do Barba Negra, que é um cara infame. Mas ele realmente está no mar há mais tempo. Quando ele está no mar há mais tempo, Big Mom, né, que eu acho que é a mais velha dos Yonkous, ela também, relatam lá que ela construiu a ilha de Totland e ela tem mais de 85 filhos e tudo mais. 4 bilhões, 388 milhões e 800 mil berries. Uma recompensa enorme. Parecida um tanto com a do Kaido. É revelado pra gente que ele era só um aprendiz na tripulação dos Piratas Rocks, né? Curioso isso. Mas que ali depois ele conseguiu juntar uma galera pela sua força. O Kaido é gigante. Um cara monstro demais. E aí ele tem essa recompensa de 4 bilhões, ponto 6, blá 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 blá. Barba Branca, depois, e eu acho que eles querem botar em perspectiva como os maiores piratas, as 2 maiores recompensas da história, estão em comparação com a vida atual. Então a gente recebe essa informação que o Barba Branca tem 5 bilhões e 45 milhões de recompensa, uma recompensa, até então a maior, né? Até ser revelada, claro, do rei Gold Roger, que tinha 5,5 bilhões. Agora, o que é curioso isso? Eu vi uma galera falando que o Luffy vai chegar a 5,6, porque aí é Go, que é 5, e Mu, que é 6, né? Os 56 tem vários relatos durante a obra, por ser Gomu, por ser essa trocadilha engraçada com o japonês. E eu achei isso curioso, né? Se o Luffy virar o Rei dos Piratas, será que vai ser 5,6 bilhões, assim, simbolicamente 100 milhões a mais do que o Roger? Isso seria muito legal. E aí, muito importante, né? O cara fala, olha só, se a Big Mom e o Kaido unirem a tripulação realmente, né? Se for confirmar essa união, as recompensas deles vão subir demais. Mais até do que a do Barba Branca e a do Roger.
Então vai passar 5 bilhões, 5 bilhões e meio. Isso seria absurdo, né? Você realmente ia mostrar que o Luffy ali um ano tá no meio, talvez, de um dos momentos mais importantes da história de One Piece. A união a ressuscitação dos Piratas Rocks, só que no presente com um poderio gigante. Hoje em dia a gente tem que entender isso. Os Piratas Rocks eram os Piratas Rocks, mas eu acho que hoje em dia a Big Mom e o Kaido, comparado com o passado, são muito maiores, muito mais poderosos, muito mais habilidosos, muito mais experientes, enfim. Não somente eles, mas cada um comanda uma tripulação absurda. King, Katakuri, Smooth, Queen. Os comandantes ali são todos de bilhão. Todos de bilhão, menos o Jack, que é um merda. Mentira, o Jack é de bilhão também, mas... E aí, muito legal, muito importante, entre Sengoku e Akainu. O Akainu fala, realmente, galera, não vai dar pra ir pro ano não, ó. Ei, tamo aqui, ó, Braddock. Pregadão aqui, não tem como não, o bagulho tá bravo. E aí o Sengoku fala, não, só na resenha aqui, a palestrinha, os jovens marinheiros tem que saber também. Ou seja, eu acho que tem essa intençãozinha aqui do Sengoku falar. Um cara muito prestigiado, o Garp, no passado trabalhou com piratas já. A gente tá deixando de lado os Chichibukais. Talvez isso não seja uma boa ideia. Fiquem ligados aí com a possibilidade de trabalhar com piratas no futuro para derrotar esse perigo iminente que é Kaido e Big Mom. Porque claramente só a Marinha não vai dar agora. Eles estão rezando por essa invenção do Vegapunk aí que vai vir para arrebentar a boca do balão. Mas será que vai? Será que vai segurar a onda? Eu acho que tem ali essa incerteza na Marinha agora. Então ele comenta que o Oden era um comandante do Barba Branca. E aí ele fala, pô, não é estranho isso, de que tem tanta merda acontecendo no ano? Não acho isso normal não, hein, Sakazuki? E aí como é que é essa parada? O Oden, ele era um comandante do Barba Branca, até o Roger chama ele para a jornada final dos Reis dos Piratas. Agora, o Roger então já era o Rei dos Piratas, quando ele chamou o Oden? Ou ele se tornou depois que ele achou One Piece? Ou ele já era o Rei dos Piratas e aí falou, bora lá procurar One Piece que falta só isso aqui na resenha, porque eu vou morrer sei lá. Ele tinha uma doença grave, né? Então ele sabia que ia morrer já e aí foi com tudo, e aí o Oden foi junto. E outra coisa, é mencionado, o Marco falou isso pra mim, vou tocar o áudio. Cara, então, como tu que vai fazer o review, tem uma coisa que é legal de falar. Eu me lembro que eu comentei com o Felipe algum tempo atrás que eu achava que o Oden, ele era o capitão da 2ª divisão do Barba Branca. Porque quando o Ace é recrutado, falam, olha, faz muito tempo que alguém não assume o papel de capitão da 2ª divisão. E daí agora, com essa revelação que ele era um capitão de divisão, pode ter isso de, olha, de repente ele era de fato o 2º e foi tão importante que acabou não tendo capitão da 2ª divisão por muito tempo. Mas se é isso de fato, pô, então o Oda pensou nisso já antes do time skip, lá muito tempo atrás. Isso é bacana. E aí sim, mesmo se não for verdade, né, que foi, eu acho que é uma coisa legal de comentar no review. Enfim, é isso. Claramente é uma coisa legal de comentar no review. Um abração aí pro Marco. Eu chamo ele de Henrique porque tinha amigo. Muito interessante isso. E será que só o Ace conseguiu conquistar o Barba Branca da maneira que, pô, beleza, você vai poder ser o comandante da 2ª, que era um posto que ficou vago ali desde que o Oden deixou pra ser dos Piratas Roger, né? E a gente tem tantas interações passadas, curiosas agora, que mudam. Por exemplo, Chique no capítulo 0 interagindo com o Barba Branca. Toda aquela parte ali do Capitão John em Thriller Bark. Barba Branca chegando ali na Guerra dos Melhores e falando, não se intimidem pelo Garp, agora ele é só um soldado idoso, não sei o que lá e tal. De uma maneira mega foda. Por quê? Porque o Garp é essa lenda. Talvez a galera dentro da tripulação da Barba Branca fala, caralho, o Garp enfiou a porrada no Barba Branca, o Garp enfiou a porrada no Barba Branca e tal. E o Barba Branca agora tá tipo, caralho, agora tudo mudou porque eu sou Yonkou e os caralho é 4, enfim. Tudo isso ganha esse peso desse evento catastrófico acontecendo no passado entre essa grande tripulação lendária que talvez nunca na história se forme de novo com a mesma magnitude, e aí os dois maiores ícones das duas maiores forças, o cara que ia virar o Rei dos Piratas e aí o mais forte da marinha, o Garp, o herói, e enfim, todo esse confronto envolvendo o governo mundial, talvez tivesse tido um Buster Call, não sei o que lá e tal. E aí esse capítulo ainda dá mais background, porque não só isso, mas também o capitão dos Piratas Rocks tem esse nome. E o Barba Negra é completamente ficcionado pelos Piratas Rocks. O nome do navio do Barba Negra,
que leva o navio principal dele, é Sabre de Zebek, que é o sobrenome do capitão dos Rocks. Quer dizer, o que é um sabre, né? Uma arma de alguém. Será que o Barba Negra tá representando que ele também é como se fosse um instrumento, né? Porque uma arma é um instrumento da vontade desse capitão dos Piratas Rocks? A gente sabe que o Barba Negra sabe muito de história, ele é muito estudioso. Será que a Yami Yami no Mi, que ele aficionadamente foi atrás, obsessivamente foi atrás, matou o comandante da Quarta Frota para poder pegar ela, será que esse ato dele é porque ele queria a mesma fruta do capitão dos Rocks, que também tinha essa Yami Yami no Mi? Ele agora tá onde? Onde ele tá? Na Ilha Ratinosso, a Ilha da Colmeia, da Abelha. Ou seja, a mesma ilha onde se formaram os Piratas Rocks, agora é o QG do Barba Negra. Tem muitas conexões aí. Então todo mundo fala, o Barba Negra não tem a vontade dos D, o Barba Negra não tem a vontade dos D, o Barba Negra não tem a vontade dos D. Será que ele tem a vontade de um tipo diferente de D, que é o primeiro D realmente cruel, malvado, que é esse dos Piratas Rocks? Se é que ele era malvado, né? Porque ele estava claramente indo contra o governo mundial, falando que era praticamente uma organização terrorista, os Piratas Rocks, da maneira que eles enfrentavam o governo mundial paulatinamente. Então, eu fico aqui com essas coisas na minha cabeça pensando, caralho, o Barba Branca virou pra ele, o Barba Branca que era dos Piratas Rocks, e falou, você não é o homem que o Roger estava esperando. O Roger derrotou ali os Piratas Rocks, então talvez o Roger nunca deixaria um cara que mantivesse a vontade dos D dessa maneira, talvez distorcida ali dos Piratas Rocks e tal, que é o Barba Negra, pegar as paradas dele, One Piece, o tesouro, está tudo lá e tal. Por isso que é o Luffy, ele é o cara. E isso envolve Shanks também, a Shanks na perseguição dele, de poder parar o Barba Negra. Talvez ele tenha até o Gorosei tentar se unir de novo ali com os Tenryubitos, com o governo mundial, para poder parar esse mal maior que talvez seja o Barba Negra querendo se juntar, quem sabe, ao Kaido e a Big Mom e virar um novo Piratas Rocks, talvez ele como líder, quem sabe, na cabeça dele, ou algo até pior que o Barba Negra vai fazer. Então tem tanta especulação maluca, eu sei que eu tô falando muito rápido, desculpa aí se alguém não tá acompanhando, mas o fato é esse, eu fico muito empolgado e é isso, sabe? Tem muita coisa acontecendo. Vou dar uma respirada agora, vou beber aqui minha Conte Cola. Tem muita coisa acontecendo no One Piece. Esse capítulo foi tremendo. Vai ter muita coisa pra destrinchar ainda. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Eu dei meu melhor. Vai ficar gigante o review. Eu falei tudo que eu podia. E tô muito feliz. Que momento pra ser um fã de One Piece. Clica aqui, por favor, nos vídeos. Dá o like, tá? Slap like nesse vídeo. Comenta aí o que você achou do capítulo. Compartilha, por favor, se você gostou do review. Se inscreve. E é isso, galera. Valeu!